A comissão técnica entende que o Vini, inclusive, sofre, entre aspas, um pouco com a ansiedade de querer ser esse protagonista. Então me assusta quando o Vini pega a bola, porque o Vini não é esse protagonista de seleção de pegar a bola e falar sou eu e acabou. Aqui ainda tem um passinho para trás em relação ao cenário que a gente sempre acaba caindo na comparação de Real Madrid. Bom, rapaziada, então acabou mais uma partida aí tenebrosa da seleção brasileira, né? Os caras conseguiram empatar com a Venezuela, mano. Isso aqui não existe, rapaziada. Empatar com a Venezuela é vergonhoso, mano. E ainda teve o pênalti perdido pelo Vinícius Júnior, mano, que bateu mal demais ali, viu? Mas aí, o único ponto positivo foi o primeiro tempo, né, que foi um pouquinho melhor que o segundo. E obviamente também o golaço de falta do Rafinha, que é disparado o melhor jogador da seleção brasileira na era Dorival Júnior. Mas enfim, pessoal, vamos tá vendo aqui o que quem precisa que achou dessa partida. Se o Dorival ficasse com esse grupo de atletas um mês, 2 meses seguidos, isso provavelmente se resolveria. E teria uma outra seleção. Será, Birner? Acho que sim. Ele na Copa América, por exemplo, ele passou bastante tempo com um grupo de jogadores eu acho que e não resolveu. Ele começou a achar a seleção. Ele procurou, e eu acho que as idas e vindas de jogadores e a fase dos jogadores, eu acho que não é uma desculpa, mas aqueles campos estreitos da Copa América e tudo que ficou... É um fator. Tudo aquilo entrou em campo e atrapalhou a preparação da seleção. Eu não sei se a seleção vai chegar forte na Copa do Mundo, mas eu sei que a eliminatória para o Brasil só serve para construir uma equipe que vai definir sua vida em, no máximo, 7 jogos. Porque, no final das contas, tudo que a gente vai pensar de uma seleção se resolve na Copa do Mundo. Se ela foi muito bem até a Copa e fez um jogo ruim, acabou. Nada prestou. Se ela foi muito mal até a Copa e fez 3 jogos bons na Copa do Mundo, quartas ou semifinais como a de 2002, é tudo excelente, tudo perfeito. Porque no final das contas é isso que resume-se. E no final das contas também, o ponto ajuda o Brasil a se classificar, ou seja, não dá para ficar satisfeito com a atuação da seleção, mas é o que tem para hoje. Esperar mais do que isso, acho que é muito mais do que isso. Um pouco mais sempre dá para esperar, muito mais do que isso. Acho que não entender exatamente o que estágio a seleção está na sua preparação no momento. O Birner comentou essa coisa do Dorival estar encontrando, quando o Bertozzi trouxe a Copa América aqui para a mesa. Vocês acham que o time do primeiro tempo, que acho que é um consenso que foi um bom primeiro tempo, mas também não dá para desalinhar o primeiro com o do segundo como se fosse Eu não acho que é um coisas time, diferentes. tá? Quando eu falo isso. Eu acho que é uma ideia de jogo que os jogadores vão entender. Mas eu falo de time. É esse o time? O Dorival ou ainda não? Está muito distante do Dorival imaginar o que é o Brasil ideal, no sentido de escalação e de disposição dos jogadores. Eu acho que é muito difícil para o treinador na posição dele, nas oportunidades que ele tem para trabalhar e colocar o time em competição, no final é a mesma coisa, né? Quantas sessões de treino, né? A quantidade de contato, digamos assim, para um técnico montar uma equipe no calendário internacional é uma coisa cada vez menos funcional, e você produzir se torna um problema. E quando você começa, né, ou por falta de convicção, ou porque você tem muita gente para convocar e eventualmente você pode oferecer olhares diferentes para o seu adversário, você atrapalha o seu próprio trabalho, você vai ser também cobrado por isso. A gente tem ouvido que a Confederação Brasileira de Futebol hoje não é um ambiente em que as pessoas trabalham com tranquilidade. Isso vale para os corredores, para as salas, para os gabinetes, para a sala de coletiva, para o ambiente que diz respeito apenas ao futebol, com o técnico Dorival Júnior no comando hoje. Então, se na data FIFA do mês passado dizia-se que se o Brasil não ganhasse os 2 jogos, haveria mexida na comissão técnica, não é porque o Brasil melhorou a sua posição na classificação que agora, não importa o que acontecer, o trabalho está seguro, o treinador é o Dorival, ele vai até a Copa do Mundo, todos sabem lá dentro que não é assim. E aí, se o Dorival começar a mexer aqui, mexer ali, embora ele tenha gente para fazer isso, eu acho que ele automaticamente corre o risco de tornar a própria vida mais difícil. Porque, assim, o que é achar o time? É o time que vai estrear na Copa do Mundo daqui a pouco mais de 1 ano e meio? Ou é o time que vai jogar o próximo jogo? Porque eu jogar o próximo jogo. Então, porque a minha sensação é essa. O Dorival não pode se dar ao luxo de pensar 2 jogos para frente. Sim. Nesse momento, a visão do Dorival é: eu preciso sobreviver. Eu preciso garantir, não que eu vou estar em 2026, eu preciso garantir que eu vou estar em março. O Brasil, em março, pega a Colômbia e a Argentina. Os 3 próximos jogos do Brasil são Uruguai, Colômbia e Argentina. Né? São jogos pesados os 3.
Uruguai, vamos ver como vem. O Uruguai não vem bem desde a Copa América, né? Caiu muito, tem questões de ambiente também, né? Que tem as suas próprias questões. Mas esse é um jogo perigoso, né? O jogo é em Salvador, é um lugar onde as pessoas costumam ser mais calorosas com a seleção brasileira, quando vai bem. Lembra a Copa América de 89, como o Brasil foi tratado, por exemplo, em Salvador. Então, assim, o Brasil precisa jogar bem para que a reação da torcida seja boa e para que o tratamento seja bom. Então, assim, de novo, o próximo jogo é mais um teste. O Dorival está passando por um teste atrás do outro. Sim. E não está assim. É como a história do aluno que chega numa prova ali no segundo bimestre e já fala, tranquilo, agora eu vou levando aqui, tirando 6, 7, que eu passo de ano. Não, a sensação é de que a próxima prova é sempre aquela prova que você precisa tirar uma nota boa para não chegar enforcado no final do ano. É a minha sensação, pelo menos. E aí, Birner? Ô, Léo. E aí, fala, Pedro. Não, eu acho que esse ponto da prova é interessante, porque quando o Birner fala, e ele defende há muito tempo, até mantendo uma coerência, essa situação de que o que importa é campanha na Copa do Mundo, e eu concordo, no final das contas, vamos dizer se o Dorival deu certo ou não pela Copa, fizeram isso com o Tite, né? Não adiantou de nada o bom trabalho e a boa jornada nas eliminatórias, porque tem gente que acha que o Tite não valeu de nada pelas eliminações em Copa. E isso tudo seria o mundo ideal, de tranquilidade, essa tranquilidade que o André cita muito bem, que não existe. Essa estabilidade que não existe. Então, olhar para algo como o estágio do trabalho é esse e o que interessa é chegar lá na Copa bem, me soa um pouco utópico aqui nesse ambiente atual de seleção brasileira. Por isso que eu volto lá naquela minha primeira fala, de que carrega um pouquinho de peso para o jogo de terça-feira aqui em Salvador, por isso, porque é o jogo a jogo. A todo momento, a impressão que se dá é que o Dorival está sob avaliação, sob constante avaliação. Foi assim que Fernando Diniz caiu no ano passado. 6 jogos antes das eliminatórias era um projeto de um ano. 6 jogos depois, quando não tinha resultado, não valia de mais nada, porque perdeu para a Argentina em casa no Maracanã e a pressão era muito grande. Então, o que me impede de pensar que uma derrota, talvez não apresentando o primeiro tempo que apresentou hoje, na próxima terça, aqui em Salvador, na Fonte Nova, né, contra o Uruguai, não vai deixar o Dorival instável. Então, ele precisa, talvez, apresentar um pouco mais do que simplesmente um projeto olhando para a Copa de 2026. E aí, quando a gente olha para o jogo, aí talvez essa evolução ela seja mais lenta, talvez pelo demora treinamento, talvez pelo pouco tempo de treinamento, talvez pelo como seja montado um calendário de data FIFA para as seleções, mas ele sabe como a banda toca por aqui. E o segundo tempo de hoje balança um pouco mais o barco que não balançava desde setembro. Outubro foi um pouco mais tranquilo, o primeiro tempo de hoje pareceu ser um pouco mais tranquilo. O gol no início do segundo tempo balança esse barco e acho que os jogadores entenderam esse ambiente. Porque o tempo passa, a Venezuela demora, o Brasil tenta corrigir com as substituições, o Brasil fica ansioso, o Brasil fica nervoso, o final do jogo é tenso. Por isso, essa seleção entende que não é um projeto exatamente de montagem de time para a Copa do Mundo. É um projeto de pouca convicção e resultado a qualquer custo, um jogo atrás do outro. Não quer dizer que o trabalho do Dorival não tenha alguns equívocos ao longo desse curto período na seleção. É óbvio que tem. É óbvio que talvez se tivesse tomado algumas decisões, alguma coisa diferente, nesse período, talvez a seleção estivesse no estágio melhor. Mas eu não acho que ela estaria bem resolvida. Não estou falando pronta, bem resolvida. Outra coisa, você olha os nomes dos jogadores, Vini Júnior, Rafinha, Savinho, Gerson, e um monte de jogadores de alto nível que o Brasil tem, você imagina um futebol. Mas quem imagina, friamente, que o Brasil vai jogar bem o próximo jogo, e o outro, 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 e vai ter alguns lapsos ruins. Isso é totalmente fora da realidade. Ninguém imagina. Tanto que a boa produção no primeiro tempo hoje, com o Brasil se impondo e tal, já era surpresa. Sim. Gerou, né? Gerou surpresa. Né? Talvez o rescaldo de alguma coisa boa da rodada anterior. Isso. Você vê a seleção brasileira, assim, aí você começa a pensar o que pode ter gerado... eu não diria essa nova postura, mas esse Brasil mais forte em campo, mentalmente também e tal. A tranquilidade das vitórias no mês de outubro. E aí era como se você pudesse começar de novo. Né? Ok, a pressão diminui um pouco, mas não é assim. Porque você leva um gol com 40 segundos no segundo tempo e acho que os defeitos eles ficam maiores. Porque... André, o Léo, a gente fez o UFC hoje à tarde, ele falou uma coisa. Na seleção argentina, ele usou, eu guardei bem, os jogadores pagariam a passagem
para jogar na seleção. Não porque amam a Argentina e tal, não estou dizendo que não amem. Porque eles jogam numa seleção que, depois de muito sofrimento, ganhou a Copa América, ganhou a Copa do Mundo, gostam de jogar com o Messi. Hoje, então, né? hoje, já foi o contrário. Né? E o Brasil também já foi o contrário. A impressão que dá é que para a Argentina o futebol acabou. Acabou. Aquela coisa de, não, a pressão é sempre no dia seguinte, quando você ganha, você no dia seguinte tem que provar de novo. Não. A seleção argentina está no tour da Taça da Copa do Mundo desde o dia em que ela ganhou a Copa. E ela joga mal várias vezes e ganha mesmo assim. Pois é, porque... Porque assim, se a Argentina faz... Esse jogo que o Brasil fez hoje, a Argentina fez com a Venezuela no mês passado. Sim. Pior até. Pior. A Argentina contra a Venezuela jogou pior do que o Brasil hoje, empatou... E tá tudo ótimo. E o mundo o paninho do torcedor da Argentina, ele tá pronto para ser passado a qualquer momento. E quando o Vini Júnior vai cobrar um pênalti, isso entra em campo. Não, basta ver que isso justifica basta ver a tranquilidade. Ele bateu mal, ponto. Quando o Rafinha vai finalizar na área, sem o goleiro, só com o marcador na frente, isso entra em campo. Mas isso aí é interessante, né? Porque a gente comentou na data FIFA passada desse jogo com o Peru, com o Rafinha fazendo 2 gols de pênalti. Na hora que as penalidades foram marcadas, ele pegou a bola e não teve conversa. Não teve nem aquela coisa assim que hoje é tão comum. O Rafinha. O Rafinha. Que é tão comum no futebol, né? O jogador que pega o pênalti. Era algo decidido, hein, André? Então. Só para complementar, com aquele grupo, ele é o batedor, como seria hoje, inclusive. O Vini não é exatamente esse cara de protagonismo, só para te passar esse dado, ele não é esse cara de protagonismo. A comissão técnica entende que o Vini, inclusive, sofre, entre aspas, um pouco, com ansiedade de querer ser esse protagonista. Então me assusta quando o Vini pega a bola, porque o Vini não é esse protagonista de seleção de pegar a bola e falar sou eu e acabou. Aqui ainda tem um passinho para trás em relação ao cenário que a gente sempre acaba caindo na comparação de Real Madrid. Só para passar. Claro, perfeito. E o futebol ele é imprevisível, então às vezes um jogador, ele mostra, né, no seu semblante que ele está confiante para bater um pênalti e perde. Às vezes ele mostra, ou é a nossa impressão, vai perder, e o cara faz um golaço. Não dá para você fazer essa leitura com precisão. Sim. Mas o Rafinha pegou 2 vezes a bola. Assim, o segundo pênalti é mais complicado. O goleiro já te conhece, você já bateu a primeira vez e tal. Não, ele pegou o primeiro, fez o gol, pegou a segunda bola, fez o gol. De novo, claro, o Vinícius não estava em campo. Mas é salutar para a seleção brasileira que, com a ausência de uns, a presença de outros, existam jogadores como o Rafinha, que está em ótima fase no seu clube, fez um gol de falta hoje. Ele é o melhor jogador da Dorival até agora. Também acho. Então, eu não estou dizendo, os 2 pontos que o Brasil deixou em Maturim são culpa do Vinícius que perdeu o pênalti. Não, mas talvez o Rafinha fosse a pessoa mais apropriada para bater esse penal. Pênalti acontece com jogadores muito maiores na história. Vamos lembrar que esse ano o Vinícius tem batido no Real Madrid, à frente do Mbappé. Né? Aliás, o Vinícius tem sido um protagonista do ataque do Real Madrid, mesmo com a chegada do Mbappé. Claríssimo. Né? Isso é muito claro. E ele não vinha errando no Real Madrid. Bateu na Champions League contra o Milan outro dia. O primeiro pênalti que ele perde pela seleção. O segundo pênalti cobrado, o primeiro perdido. Ele tinha perdido. Mas isso olhando o pênalti, como foi a atuação dele? Porque aquele lance que o Rafinha perdeu, a jogada é dele. Eu acho que como boa parte do time, foi muito boa no primeiro tempo e no segundo, embora mais apagada, a jogada do pênalti que ele perde é também dele. E uma bola, bom lançamento do Gerson e tal, mas poucos jogadores chegariam na frente do goleiro e sofreriam o pênalti como ele sofreu. Mas vai existir sempre uma lupa em cima do Vinícius na seleção brasileira, porque estamos falando de um astro do Real Madrid, do cara que a gente está aqui discutindo que deveria ter vencido a bola de ouro. Sim. E eu não acho que seja nenhuma incoerência você falar que justamente isso faz com que a gente sempre espere mais do Vinícius na seleção brasileira. Acho que é natural. O que você achou, Pedro, do Vini hoje? Achei o Vini bem no primeiro tempo. Achei o Vini uma grande notícia do primeiro tempo. Aliás, a ideia de jogo, dentro da evolução que a gente espera, pegando o que foi feito na última data FIFA, que foi administrado, que foi repetido, tentado de ser replicado para essa data FIFA, me agrada muito o primeiro tempo com bola. Acho que o primeiro tempo sem bola a gente pode discutir depois, principalmente a participação de Gerson e Bruno, no que diz respeito ao que ficava por trás deles ali, entre eles e a defesa, como teve espaço ali, mas com bola me agradou. E me agradou muito pelo que eu vi do Vini, porque a gente vai falar muito da fase do Rafinha, mas o Vini deixou de ser simplesmente o pontinha, como muita gente chega, né? E diz, colado na lateral, esperando a bola por ali para tentar 1 contra 1, não. O Vini cai para dentro para interagir com o Abner. O Vini se aproxima para interagir com o Rafinha. Do outro lado, você tem por ali o Savinho tentando interagir com o Wanderson, quando subia mais menos, mas por ali também o Gerson chegando para tentar apoiar. O Rafinha chegando para apoiar de um lado, apoiar do outro. E esse Vini, especificamente para falar dele,
do jogador que acaba sendo, tem toda essa expectativa, o Vini muito bem. O Vini cai por dentro muitas vezes para entender como é que é essa interação, seja com o Rafinha, seja com o Abner, e ataca espaço, se movimenta, pisa na área em alguns momentos. Então, essas associações que não deu para ser notado na última data FIFA por questões óbvias, porque o Vini não estava por ali, mas o Rodrigo não conseguiu fazer, por exemplo, achei uma boa notícia do primeiro tempo. Dentro de um sistema de evolução, pouco a pouco, devagar, é início de trabalho do Dorival, não tem nenhum ano na seleção, é interessante ver como é que ele repete com uma outra peça de uma data FIFA para outra com pouquíssimo tempo para treinar. O Dorival teve um treino em Belém para colocar esse time que entrou em campo hoje. Então, essas interações do primeiro tempo funcionaram muito pelo Rafinha e muito pelo Vini também, muito pelo Igor Jesus também. Vai ter gente que achou que foi substituído, não fez gol, não foi bem, mas o tanto que o Igor arrastava em defesa e abria campo para o Vinícius atacar foi muito interessante. O tanto que a seleção conseguiu entender que a movimentação constante ia confundir a defesa adversária e abrir campo para o Vinícius atacar também foi interessante. Então o Vini soube se movimentar e soube atacar esse espaço. Claro que vai ficar ali a marca do pênalti, que não entrou, a discussão se o Rafinha tinha que ter dado a bola, se tinha que ter uma orientação do Dorival, tudo isso a gente vai entender depois, até com a fala do Dorival e talvez do próprio Vini. Mas o que ele tentou fazer para um jogador que teve um treino com esse grupo, que não jogou com esse grupo na data FIFA de outubro, para mim foi interessante sim. Vocês estão falando muito de um nome que a gente tem dados aqui para apresentar, números que colocaremos na tela para vocês, é ele, Rafinha. Vamos lá, protagonista, número de Rafinha nos últimos 5 jogos pela seleção brasileira. Fez 4 gols, lidera o time nesse período, finalizações 13, também é líder no quesito, finalizações certas 7, também líder, e agora 2 estatísticas em que ele é o segundo. Chances criadas, 6, dribles certos, 6, este Rafinha. Prêmio ESPN Bola de Prata Aposta Ganha é um oferecimento. Quando a bola rola, a diversão começa. Aposta Ganha. Vem pro play. Então, fale, Birner. Ele é o melhor jogador da era Dorival. Eu vi e o André concordou contigo. Jogando por dentro com liberdade para encostar à direita, lado esquerdo, assim, para tentar fazer as associações. O que eu fico pensando na construção é porque eu tenho absoluta certeza que, mesmo se não estiver no ápice da forma física e técnica, quando o Neymar estiver à disposição, ele volta. E como titular. Sim. E provavelmente para jogar nessa função do Rafinha. Né? O que vai gerar uma certa discussão, obviamente não técnica, porque o Neymar, jogando 80% do que pode, é gênio. Mesmo que não resolva os jogos como as pessoas querem que resolva, mas é muito acima da média, e o Rafinha não é. O Rafinha é um jogador muito bom, mas não é um craque, longe disso. Você mexe na seleção, você joga o Rafinha para a direita, onde você tem uma concorrência em nível muito alto do Savinho com o Luiz Henrique. E Estevão, que hoje a gente jogou 3 minutos. Uma outra coisa, eu imagino, quando o Pedro voltar, ele vai ser o titular da seleção, se voltar bem. Acho que até pela característica ele casa muito, muito. Ele casa muito com o que faz o Dorival, ele tem uma frieza dentro da área. Ele na área, ele é mais jogador para mim que o Igor Jesus. Acho que o Igor Jesus, mesmo que o Pedro saia da área, faz algumas coisas melhor do que o Pedro, né? Quando a gente fala de conexão com jogadores que podem vir de trás, ou seja, cada um oferece coisas diferentes. Mas eu desconfio que pelo jeito que o Brasil joga, o Dorival ainda sente falta de alguém na área ali que ache melhor o posicionamento para finalizar e ter a frieza para isso. O que você faz com o que está sendo aproveitado agora e funcionando? Porque o Rafinha está funcionando. Tá. O Rafinha está funcionando. O Rafinha é um jogador que, na era Dorival, até hoje, eu não sei como vai ser da próxima partida em diante, até hoje, é um jogador de que a gente não tem que cobrar nada mais. É gol de pênalti, é gol de falta, ele tem um certo protagonismo, ele participa que nem um maluco da marcação, ele pode jogar em mais de uma posição, né? Ele é mais protagonista na seleção do que os jogadores que o cercam dos lados do campo, né? Que são protagonistas em seus clubes, né? O Savinho ainda não tanto, foi no Girona, o Vini Júnior não precisa nem falar. O que se faz dali? O que se aproveita é o posicionamento, é tentar achar o entrosamento dos jogadores do lado de campo, porque, repito, até que ponto, quando o campo diz esse cara tem que jogar,
esse cara vai jogar quando você tem uma sombra que nem essa? Primeiro, assim, eu acho que a gente ainda falar de um retorno do Neymar Tem muitas condicionais, tem né? muitas condicionais. Você acha que tiver conseguir me dar 10 jogos seguidos e ele não vai ser convocado? Esse já é o mas primeiro ponto. ele precisa ter... Qual foi a última vez que o Neymar emendou 10 jogos também, seguidos? isso. Né? Então, assim, eu por enquanto prefiro... Você nem trabalha com as Prefiro hipóteses. não trabalhar com o Aliás, Neymar hipotético. desculpa, não fazia sentido se discutir a presença dele na seleção antes dele voltar a jogar futebol pelo clube dele. Não importa qual é o clube, onde é o campeonato. Tanto que ele voltou e infelizmente se O machucou Dorival de falou novo. que Neymar era só no que vem, né? Quando eu fui perguntado, Isso. né? Agora, enfim, o Neymar de fato é só no que vem até no clube, né? Porque ele tá de novo machucado. Mas assim, acho que até mesmo pro Rafinha como 10, você tem que pensar em diferentes adaptações. Por quê? O Barcelona é um time extremamente compacto. Por quê? Porque a última linha do Barcelona joga na linha do meio de campo, praticamente. Então, naturalmente, os outros dois meio-campistas do Barcelona, né, que hoje são o Marc Casador e o Pedri, jogam também mais próximos. Então, você não tem nunca essa sensação de um time partido em dois, como você tem, às vezes, com essa seleção brasileira. Como foi muito evidente, por exemplo, no lance do gol de empate. Total. Então, assim, a sensação de que o Rafinha não faz parte exatamente do meio-campo, porque ele está muito distante dos outros dois, eu ainda acho que é um problema para essa formação. Seria com o Neymar também, tá? Mas eu acho que é uma coisa que a gente vê menos no Barcelona em função da capacidade de ser um time que vai te jogar em 20, 30 metros, porque é um time treinado, e claro que clube e seleção são diferentes, mas eu não vejo o Brasil funcionando como o Barcelona. Então, mesmo a adaptação para ele jogar como 10 em seleção brasileira, exige algum trabalho que eu não sei se o dia a dia escasso da seleção brasileira vai tornar ideal, entendeu? Eu quero te ouvir também, André, Pedro, para a gente aí matar essa história do Rafinha e até trazendo um personagem que é o Paquetá, hoje no banco, se essa consolidação do Rafinha ali mais centralizado, jogando por dentro, se é realmente uma casinha para trás no Paquetá, né? Eu tenho só uma dúvida, não sei o que o André pensa. Quando eu olho os jogadores do Brasil e penso na maneira como eles jogam no clube, eu acho que tem um ponto que a gente pode questionar bastante sobre o trabalho do Dorival. Apesar de eu entender o que o Dorival quer quando ele é técnico da seleção brasileira e imagina como ele terá que enfrentar a maior parte dos seus adversários. Se o Brasil tem que lutar tanto para ter a bola e o controle do meio de campo, ou se essa não é uma seleção que deveria trabalhar muito mais sem bola para roubar a bola e ser mais aguda? Pois é, hoje houve 2 ou 3 desarmes no campo de ataque, gerando boas oportunidades. Mas talvez isso se explique pela fragilidade da Venezuela ou pelo ímpeto da Venezuela de iniciar o jogo com o Brasil querendo encarar, né, jogando em casa, estádio lotado, impulsionando o time. Aí você percebe, depois de alguns minutos, que a coisa não é bem assim e volta a fazer aquilo que normalmente você deveria fazer, que é se defender, tentar sair. No segundo tempo a coisa foi diferente, claro, mas o Rafinha, ele naturalmente se comporta como um jogador de referência técnica. É claro que não dá para a gente equiparar o Rafinha ao Neymar do ponto de vista técnico, carreira, influência, nome. Eu acho que tem um que está começando a sua vida fora do Brasil. O Neymar já está, ao que tudo indica, pensando em voltar para o Santos. Então, são estágios completamente diferentes também. Não acho que o Rafinha vai ter o tipo de carreira que o Neymar teve em termos de protagonismo global. Isso não significa que eu estou criticando o Rafinha, né? Com aquilo que o Rafinha tem como jogador, a quantidade de futebol que tem dentro dele, ele está fazendo uma carreira muito boa. Pode até conquistar mais que o Neymar, pelo time que ele está e pelo perspectiva. Eu chamo a atenção de novo para a compostura que ele apresenta, sendo quase que um novato na seleção também, porque as coisas estão começando. Não começando os primeiros jogos, esteve em Copa do Mundo. Sim, não é uma, né, a seleção para ele não é uma novidade, mas a carreira é exato. 2 anos, pô. Claro. Me chama a atenção a naturalidade com que ele se apresenta. Também. E foi assim, né? Acho que isso é uma tradução da confiança que ele sente hoje, sendo essa peça de referência num clube que parece ter reencontrado a sua maneira de jogar, com um treinador que chegou e recuperou alguns valores de jogo que o Barcelona teve nos seus melhores momentos, e o time de fato funciona muito e gosta muito de ter o Rafinha com o papel de jogador influente e decisivo. Ele faz isso na seleção, ou melhor, ele quer fazer isso na seleção, mas eu acho que quando o Neymar estiver apto para voltar, ele tem um lugar, a convocação dele é automática, óbvia, evidente, e o treinador, que hoje é o Dorival, vai precisar
encaixar essas peças todas. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, então, deixe seu like. Se inscreve no canal caso você não seja inscrito, beleza? Então é isso, pessoal. Até a próxima. Valeu, falou e fui!